Mateus capítulo 8, versículo 14. Olha o que diz a Bíblia, 14 em diante. Diz assim: e Jesus entrando em casa de Pedro, alguém diga casa de Pedro, viu a sogra deste jazendo com febre, e tocou-lhe na mão, e a febre a deixou. Então levantou-se e serviu-os. Versículo 16. E chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele com a sua palavra expulsou deles os espíritos malignos e curou todos os que estavam enfermos. Alguém diga glória a Deus. Levante a sua mão e diga assim: meu Deus, opera, Senhor, uma maravilha em minha vida. Repreenda, Senhor, os espíritos maus que estiverem tentando atrapalhar a minha vida. Senhor Jesus, eu creio no teu poder, e eu tenho fé que nesta noite todo o mal vai para longe de mim, porque a tua palavra e o teu poder, Senhor, repreende agora toda a obra do diabo, do meu caminho, da minha vida, da minha família. Fala assim: sai todo mal. Senta um pouco, diga glória a Deus, diga. Prestem atenção à palavra de Deus. Olhem só, Jesus, ele foi até a casa da sogra de Pedro. Amém, gente? Imaginem que o texto sagrado, a Bíblia, ela não nos mostra, ela não nos relata Pedro se aproximando de Jesus e pedindo que Jesus fosse na casa da sogra. Pedro simplesmente estava acompanhando o Senhor Jesus de aldeia em aldeia, e ele junto com ele, ao lado de Cristo, auxiliando no trabalho, naquele trabalho missionário, naquele trabalho evangelístico, enquanto a sogra dele estava em casa enferma. Amém, gente? Febre, todo mundo sabe que quando alguém está com febre, alguma coisa está fora do normal. Deu febre, tem alguma situação acontecendo. Só que aquela febre naquela época era uma espécie de enfermidade que assustava as pessoas, porque quando alguém tinha febre, sabia que o caso era grave e poderia até levar a pessoa à morte. Agora Pedro, sabendo que a sogra estava em casa, ele estava acompanhando Jesus, a sogra doente, e de repente o Senhor Jesus entra na casa da sogra de Pedro, encontra ela com febre, jazendo, ou seja, ela estava deitada sobre a cama, sofrendo com aquela febre, enferma, a família preocupada. De repente o Senhor Jesus chegou, entrou na casa, estendeu a mão, tocou na mão da mulher e a febre deixou ela. Olha que coisa. Amém, gente? Vocês estão vendo? Olha só, Jesus tocou a mão da mulher, a febre a deixou. Ela se levantou para servir a Jesus. Agora observem só que o poder, como o poder de Deus age. Observem como o poder de Deus age. Então, depois que aquele milagre aconteceu, depois que Jesus tocou a mão da mulher e a febre a deixou, observem que o testemunho dela foi relatado naquelas cercanias, naquele sítio onde ela morava, e as pessoas, sabendo da gravidade do problema dela, vendo que o Senhor Jesus resolveu a situação, começaram a trazer quem? Trazer as pessoas que estavam endemoniadas. Então observem que essa questão de opressão do diabo é coisa antiga, não é uma coisa de hoje. Não é uma coisa que foi inventada pelas igrejas, não é uma coisa inventada pelos pastores, não é uma coisa inventada pelas igrejas pentecostais, como por aí dizem, entendeu, gente? É uma coisa que está na Bíblia Sagrada. E nós vemos no versículo 16 desse texto, a Bíblia dizendo: e chegada a tarde trouxeram-lhe muitos endemoniados. Observem que tinha muita gente oprimida pelo diabo, eram muitos.
A Bíblia está dizendo que eram muitos, trouxeram-lhe muitos endemoniados. E aí o texto sagrado nos revela, vai dizer que ele com a sua palavra expulsou deles os espíritos malignos. Se Jesus expulsou os espíritos, é porque os espíritos estavam nas pessoas. Muitas vezes as pessoas não têm noção do que um espírito pode fazer na vida delas. As pessoas não têm noção. Um espírito pode trazer uma situação terrível dentro de poucos minutos. Em situações assim, coisas, podemos dizer assim, até de forma súbita. Porque espírito é espírito. Quando o espírito domina a situação de uma pessoa, quando o espírito entra na vida de uma pessoa, ele pode trazer àquela pessoa tanto um estado de violência, como também pode atrapalhar a pessoa em outros aspectos da vida, como por exemplo, enfermidades. Quantas vezes nós percebemos, nós notamos que tem alguma coisa estranha acontecendo com nós mesmos. E é muito importante nós termos esta noção de vida. Porque tem vezes você está tudo bem e de repente você percebe que você fica estranho. Alguma coisa acontece agitando a pessoa. Ou de repente a pessoa começa a sentir algo que a pessoa nem imaginava. De repente você está tão bem e de repente aparecem dores daqui, um problema dali, uma coisa esquisita. E as pessoas devem estar atentas a esse tipo de situação. Para quê? Para tomar a sua postura espiritual, usar a fé no nome de Jesus e repreender as obras do diabo. Quantas pessoas que estavam normais e de repente começou a sentir uma dor de cabeça, daquela dor de cabeça foi para a emergência, da emergência foi para a UTI, da UTI ele foi. O diabo está aí. Então olha quanta gente estava sofrendo. Agora, para que o milagre de Jesus, a libertação dele chegasse àquelas outras pessoas, ele teve que ir até a casa da sogra de Pedro. Então o milagre na vida da sogra de Pedro gerou e ocasionou o milagre na vida de outras pessoas. Então muitas vezes para Jesus chegar a determinadas pessoas, primeiro ele vai chegar a você. Muitas vezes Jesus quer alcançar outras pessoas, libertar outras pessoas, curar outras pessoas, expulsar os demônios de outras pessoas. Mas para ele alcançar determinadas pessoas, primeiro ele vai operar um milagre na sua vida, para que através daquele milagre que acontecerá em você, o seu testemunho chegue a outras pessoas. Se Jesus não entrasse na casa da sogra de Pedro, aquelas outras pessoas não teriam sido libertas. Mas o texto nos mostra que quando o Senhor Jesus operou o milagre na vida da sogra de Pedro, ela se levantou para servir a Jesus. E qual é a interpretação que nós temos em relação a isto? A mulher se levantou para fazer um cafezinho. Logo as pessoas pensam, né? Ela se levantou, foi na cozinha e fez lá um cafezinho para Jesus. Mas não foi cafezinho. Eu entendo que ela saiu para dar o testemunho, porque as pessoas naquela cercania, naquele sítio onde ela morava, sabiam que ela estava doente, sabiam que ela estava com febre. E Jesus foi lá porque Jesus sabia quem estava causando aquela febre na mulher. Agora impressionante é que Jesus não colocou a mão sobre a cabeça dela. O Senhor Jesus tocou na mão da mulher, aí a Bíblia diz, e a febre a deixou. Aí a Bíblia diz que no final da tarde, quer dizer, o sol muito quente, esperaram a que o sol se pôsse, coisa desse tipo, e no final da tarde trouxeram muitos endemoniados. Quantas pessoas que estão com situações e vivendo situações aí, que muitas vezes, você sabia que tem gente que não quer nem aceitar aquilo que Deus está falando com elas? Que muitas vezes o Espírito de Deus dá certas revelações para nós. Uma certa feita eu estava pregando em um culto e de repente o Espírito Santo me deu uma revelação para uma pessoa. Era uma jovem assim. Aí eu falei para ela assim, ó, o Espírito Santo de Deus está me revelando, e falei o que era lá. Aí sabe o que ela falou? Aí eu falei assim, é assim ou não é? Aí ela disse, eu mesmo não. Eu disse não. Ela não, vem aqui.
Aí eu fui na direção dela, nem esperei ela vir. Quando eu cheguei perto dela, que eu levantei a mão, ela caiu gritando. Vocês estão entendendo? Amém. Olha só, o Espírito Santo me deu a revelação. Eu entreguei a revelação. Claramente falei, é assim que Deus está me falando sobre você. É assim? Ela, eu mesmo? Não. Eu disse, não? Tá bom, fecha os olhos. Levantei a mão, ela, caiu. Imagine o que o diabo é capaz de fazer. Então, o que é que o diabo queria? Queria que ela voltasse do jeito que ela veio, que ela tinha vindo ali. Mas a revelação de Deus é certa, é poderosa. Na hora que ela falou isso, eu não me intimidei, fui na direção dela. Não é não? Quando eu levantei a mão, ela caiu. Quando ela caiu, o diabo começou a gritar na boca da mulher. Imagine o que um espírito pode fazer. Eu estava indo para um culto, e lá vou eu no meu carro, junto com a minha esposa, no nosso carro. Quando chegou num lugar, era uma estrada um pouco perigosa, e eu estava um pouco atrasado, me atrasei um pouco no culto, era uma cidade, eu estava indo de uma cidade para outra cidade, e eu vinha numa certa velocidade, não tão exagerada, mas eu entrei em uma curva. Quando eu entrei naquela curva, de repente era de noite, e eu transformei na entrada da curva, e de repente eu vi um vulto. Quando eu vi aquilo deitado na pista, eu joguei luz alta. Quando eu joguei luz alta, eu já estava perto daquele troço, deitado na pista. Eu desviei o carro, porque quando eu olhei tão rápido, eu entrei na curva assim, eu pensei que era uma pessoa. Aí eu puxei o carro. Quando eu puxei o carro, meu carro balançou, porque eu estava numa certa velocidade. O carro foi para um lado, foi para o outro. E quando eu olhei, pensando que era uma pessoa, era um cachorro morto, atravessado na estrada. Atropelaram o cachorro morto ficou atravessado assim, em cima da faixa. Então quando eu entrei, que eu saí na curva, para mim era uma pessoa. Fui desviar para não passar, não, pode ser uma pessoa, deve ser eu saí rápido. O carro balançou para lá, quase capotei o carro. Mas consegui equilibrar, segui em frente. Quando eu cheguei no local do culto daquela cidade, a igreja estava lotada, a gente do lado de fora. Aí desci, tá vendo que eu tinha que chegar aqui? Mas eu fiquei assim, eu me assustei muito, porque quando eu vi aquilo, quando eu quase capotei o carro, pensando que era uma pessoa, quando eu olho um cachorro morto, disse, meu Deus, por causa de um cachorro. Não, isso aí foi o diabo, ó. Pensei logo, foi o diabo. Aí nós começamos a orar, repreendendo a obra do diabo. Jesus, nos cobre com teu sangue, nos livra, abençoa a nossa viagem. Minha esposa orava, eu orava tal. Quando eu cheguei lá no culto, já fui direto para o altar. O irmão preocupado, pensando que eu não ia. Quando eu cheguei lá, que eu subi no altar, que eu comecei a orar, caiu uma mulher endemoniada. Olha só. Caiu uma mulher endemoniada e o diabo gritava e gritava. Aí o Satanás diz assim, você quase virou o seu carro. Olha só, você quase capotou o seu carro. Aquele cachorro quem colocou ali foi eu. Vocês estão vendo quem é o diabo? Aí eu disse, realmente, Satanás, eu sei que foi você, mas Jesus me deu o livramento. Tudo ok. Você está entendendo? Então, gente, alguém levante a mão e diga assim, eu preciso orar. Está fraco, fala mais forte. Eu preciso. Agora eu quero que alguém levante a mão e diga assim, eu preciso acreditar. Pois é, nós não precisamos apenas orar, nós precisamos acreditar no poder de Deus. Precisamos acreditar. Então veja só, quando eu saí, que eu tomei aquele susto, puxou o que eu olhei, um cachorro. Meu Deus, meu pai, é o diabo, é o diabo. O diabo. Você está entendendo? Jesus chegou na casa da sogra de Pedro, tocou a mão, a mulher, a febre deixou a mulher. Depois ela sai, dá o testemunho dela, ela vem trazendo muitos endemoniados. Jesus fez o que? Pegou a palavra dele, expulsou o demônio de todo mundo e curou todos. Então quem é que causa a maioria dos problemas em nossa vida? É o diabo, é Satanás. É ele que causa os problemas. Mas quem é que dá a vitória? Quem é que dá a vitória para nós? Quem é que dá vitória para você? Quem é que dá vitória para essa igreja? Quem é que dá vitória para a nossa família? É Jesus que dá a vitória! Oh, glória! Vocês estão entendendo?
Está vendo o que é o que o diabo faz? Se você não tomar cuidado, o diabo faz você passar vergonha. Se você não tomar cuidado, o diabo arma um laço e destrói você de uma hora para outra. O diabo é diabo. Mas Jesus chegou com a palavra dele, fez o quê? Expulsou os espíritos, curou todo mundo. Nesta noite a palavra que eu estou pregando aqui não é minha, é a palavra dele. E com essa palavra ele vai expulsar os espíritos que estão atrapalhando a sua vida, vai curar as suas doenças, as suas enfermidades, vai fortalecer você na fé, vai te dar vitória para você vencer, para você caminhar. Aleluia! Oh, glória! Alguém levante a mão e diga: ele já está me dando vitória nesta noite. Aleluia! Glorifica Jesus! Glorifica Jesus! Aleluia! Então, ele pode operar um milagre em você para alcançar outras pessoas. Diga glória a Deus, diga. Diga glória a Deus, diga.